E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Para você que não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você está em meu canal. Aqui você aprende mais sobre análise gráfica, aqui você aprende mais sobre como analisar o gráfico, aqui você vai aprender como entender o movimento do gráfico de forma correta, para que você saiba os pontos, melhores pontos, marcações, como aplicar um padrão de vela, como entender um suporte e resistência de forma correta. Assim, tecnicamente, você vai entender a análise do gráfico, ou melhor, como analisar o gráfico para você ser assertivo na hora de fazer os seus trades. Então, você é muito bem-vindo aqui. Todos os dias nós estudamos o gráfico aqui, todos os dias nós temos aulas aqui. Você que está chegando, vai se inscrevendo no canal, vai ativando o sino de notificações. Se você não me conhece, eu sou o Cadu Rinaldi, você é muito bem-vindo aqui. A sua presença aqui é muito importante e já vai deixando aquele like para a gente trabalhar, crescer em conhecimento e eu destrinchar aqui como é que se analisa o gráfico, tá bom? Enquanto dando boas-vindas para vocês, já vi uma oportunidade de entrada aqui, não podia deixar de utilizar essa entrada. O gráfico foi buscar essa região de região, lembrando que a região de região aqui compreende fechamento de corpo até máxima de pavio, tem um porquê dela fechar em pavio, esperei o preço fechar no pavio e fiz ali minha entrada de correção simples, objetiva e perfeita. Tá lá, ó. Fechou. Você pode ver que aqui, ó, deixa eu pegar aqui, ó. Você pode ver que a região, ó, ela compreende o fechamento do pavio com o fechamento do corpo. O preço já tinha vindo na região, ele já tinha chegado nessa região. E pela forma como está estruturalmente o gráfico se desenvolvendo, ó, ele veio fechar pavio, tá? Tranquilo, entendimento da movimentação de pavio, faço contagens, né? Faço contagens, entendo o que o gráfico está fazendo, compreendo que aqui é um ótimo ponto para fazer uma entrada, depois do gráfico ter saído desse fundo duplo, buscando região de liquidez, ou seja, o gráfico sai de ponto A, simples, né, pessoal? O gráfico sai de ponto A, busca ponto B. No meio do caminho aqui, ó, só para ficar mais didático, ele ainda buscou o ponto B aqui no meio do caminho e depois busca o ponto C, só para vocês entenderem tecnicamente o que aconteceu. Então a tendência vai fazendo a sua caminhada, vai buscando os pontos e vai chegando ao seu destino. Foi o que aconteceu aqui. Tranquilo, né? Forma simples de analisar, forma simples de operar, por isso que eu digo para vocês. Algumas pessoas chegam para mim e perguntam assim: Cadu, é difícil aprender? Cadu, é difícil entender essa causa do movimento? Cadu, é difícil entender o contexto gráfico? E eu sempre falo assim, pessoal, o que é difícil para você? Porque para algumas pessoas a dificuldade é diferente para outras pessoas. Agora, o que eu sempre digo para elas que é o seguinte: quando você começa a aprender a analisar, o gráfico se transforma em simples. Fácil ou facilidade não significa que não tem simplicidade ou que é complexo. Eu procuro entender que eu trago a complexidade de forma simples. Agora, se vai ser fácil ou difícil, aí é de cada um, né? De acordo com a cultura de cada um, com o crescimento de cada um, como se desenvolve. Então é uma resposta assim, muito difícil de responder, porque vai de pessoa para pessoa, tá bom, pessoal? Ó, inclusive, você que está aqui no canal pela primeira vez, eu deixo esse book aqui, ó, inteiramente grátis, que você pode baixar, estudar. É um e-book que eu falo de 16 padrões de vela que todo trader tem que saber. Para baixar é simples, basta você vir aqui no meu canal do Telegram, onde está aqui, ó, os meus links. Você tem aqui canal do Telegram, canal do Instagram,
você tem meu WhatsApp e tem o link de acesso ao treinamento. O treinamento fica aberto 24 horas por dia, qualquer dia da semana, faz aquisição, recebe o e-mail para fazer sua senha e já começa a estudar diretamente comigo. Aqui abaixo de cada vídeo aula, você também encontra esses links. Simples assim, tá, pessoal? Quando você entra aqui no canal do Telegram, você vai ver já uma mensagem fixada, onde você clica sobre ela e faz o download do e-book. Você pode escolher qual dos dois links pode utilizar para fazer download. Aqui dentro você vai utilizar, você vai ver resultados de alunos e as aulas que eu subo para o canal do YouTube. Então, por exemplo, você vê aqui o Osmir mandando resultado 7-2, análise gráfica é vida, recomendo o estudo, faz toda a diferença, com certeza. Meus parabéns, Osmir, meus parabéns. Aqui a Andréia dizendo aqui que boa tarde, Cadu, só gratidão, estou conseguindo aumentar 10% do meu capital diariamente, com muita paciência, cautela, estudos e um professor nota 1000. Obrigado. Aos poucos vou alcançar a tão sonhada consistência. Exatamente, André. É seguir o processo. Todo processo vai ter uma definição e isso vai depender do que você vai plantar nesse caminho do processo. Aqui a Janaína, ó. Olha que coisa linda, professor, mais um dia pague com o mercado hoje volátil, leitura de gráfico, é vida. É vida mesmo, é vida mesmo. Aqui é o Marcelo, ó, 5-1, fechando mais um dia de operações, aula que eu subo por canal do YouTube, Pedro aqui, ó, batendo meta, o Jairo batendo meta, meta batida, gratidão, Helder aqui, ó, batendo meta, Rosivaldo batendo meta, Josiel com uma entradinha batendo meta, Rafael, ó, um dia ficou no empate, outro dia só vitórias, o Helder aqui começando o dia, seus resultados, o Demir e assim por diante, pessoal. O John aqui, o Pedro, entra aí, baixe seu e-book, acompanhe os alunos, me segue aqui também no canal do Instagram, ó. O meu Instagram é Cadu Rinaldi. Caso você tenha alguma dúvida, pode mandar um direct. Aqui é o link onde você vê também resultados dos alunos, link de acesso ao treinamento Hunter, com meu WhatsApp e ainda lembrando que está com 60% de desconto. Então corra, aproveite essa super promoção para que você não fique de fora e aprenda realmente como analisar o gráfico. Ó, preço ainda buscou a máxima lá atrás, fez correção e está quebrando essa linha de tendência agora aqui para fazer uma movimentação de queda. Simples, né? Bem simples. Euro USD, vamos dar uma olhada aqui em outro gráfico. O áudio USD, ele ainda tem um tempo de vida, porque daqui a pouco ele vai fechar. O áudio USD daqui a pouco ele fecha, por causa do horário. Áudio USD. O áudio USD é um gráfico, ele é um gráfico bem interessante, né? Muitas pessoas amam, muitas pessoas o odeiam. Por isso que eu falo que ele é um gráfico interessante. Tem muita gente que gosta dele, tem muita gente que odeia ele. Por isso que eu falo que ele é esse gráfico interessante. Porque ele é um gráfico que ele trabalha geralmente mais na madrugada, né? Por causa do dólar australiano. Então tem muita gente que consegue pegar ele cedo, tem muita gente que não consegue, só quem opera à noite. Agora é o seguinte, nesse horário que a gente vai trabalhar agora, ele está com volatilidade. Por quê? Porque ele está chegando ao final, né? Ele está fechando, daqui 15 minutos ele fecha o ativo. Então geralmente o ativo, quando ele está chegando ao final, que ele pode fazer o seu fechamento do dia, e aí depois ele abre, depois de novo, muita gente está tirando seus lucros, né? Eu acho que eu já comentei isso aqui, muita gente começa a sair do mercado, começa a tirar os seus ativos, isso lá no Forex, e isso espelha aqui para o mercado de binários, claro, porque são os mesmos ativos, é o mesmo gráfico, tá bom?
Fechou, mais uma entradinha aqui, linda, tranquila. Para quem é do treinamento e quer saber um pouquinho mais sobre essa entrada, módulo 12, tá? Tenho aqui regiões do mercado, tenho aqui primeiro este canal de baixa que trabalha, depois tem esse canal de alta que trabalha, consigo ver pontos de liquidez, pontos de entrada, pontos que fazem com que eu possa fazer um desequilíbrio do preço na região. Eu só preciso contextualizar o fechamento daquele contexto que eu sempre falo para vocês. Eu preciso ver o contexto gráfico fechando em regiões, essas regiões estando sempre a favor da tendência, para utilizar um padrão de vela ali para fazer a entrada. Isso todo dia é igual, pessoal. Todo dia é igual. Você só precisa ter paciência. Você precisa ter paciência e disciplina. É claro, também você precisa aprender. Porque tem muita gente que fala assim, eu gostaria muito de saber operar dessa forma. Tudo bem, quer operar dessa forma? Você pode operar, só que para isso você tem que aprender. Como é que você vai fazer uma coisa sem ter base estrutural de ensino para isso? Não tem como. Então, para aprender a ser assertivo em suporte e resistência, você tem que aprender como analisar o gráfico. Aprendendo a analisar o gráfico, você vai saber como operar suporte e resistência de forma simples, entendeu? A simplicidade é que faz toda a diferença. A gente se aprofunda, no treinamento a gente vai a fundo cada detalhe, e é aprofundando cada detalhe que você vai aprender a simplicidade. Conseguiu entender? Parece algo meio estranho, né? Mas não é estranho não. Quanto mais a fundo você se aprofunda, quanto mais a complexidade você estuda, mais simples ele se torna. É como um quebra-cabeça, como um jogo de xadrez. Quanto mais você se aprofunda, quanto mais você conhece as técnicas, mais simples ele se torna. O gráfico não é diferente. Quanto melhor você aprende como analisar, melhor vão ser as suas assertividades, vão ser as suas análises, tá bom? Primeira entradinha aqui em Euro USD, segunda entrada aqui em AUD USD. Agora vamos aqui para mais um ativo, Euro JPY. Vamos dar uma olhada no Euro JPY. Ontem o Euro JPY estava muito assim, para não dizer ruim, ele estava muito sem lógica, umas movimentações assim, necessitando de boa análise, porque ontem também foi feriado no mercado asiático, né, no maior mercado do mundo, apesar de nós não termos a moeda aqui chinesa, que foi o feriado lá do ano do dragão, aquela coisa toda lá, chacoalha o mercado asiático, né? Então o JPY, por ser uma moeda japonesa, ela faz parte ali do ciclo do ano, das comemorações lá, por causa do mercado. Então dá uma chacoalhadinha no mercado, tá? Mas nada que fale assim, nossa, eu não pude operar, eu não consegui operar, eu não consegui fazer meus trades. Não, é algo que você precisa simplesmente ter a capacidade técnica. Quando você tem a capacidade técnica e o entendimento do gráfico, você é capaz de operar sim, tranquilamente. Você só vai ter que ter paciência, entendeu? É como fazer uma entrada numa região de gráfico com volatilidade. Você tem que ter paciência. Olha essa entrada que eu acabei de fazer agora aqui. Olha a entrada que eu acabei de fazer aqui nessa região. Analisei gráfico, esperei gráfico voltar em região, aliás, gráfico não, preço. Analisei de forma correta o preço na região. Está tendo volatilidade? Está tendo volatilidade. Porém, eu esperei encaixar todo o contexto. Qual foi o último contexto? O último contexto foi o padrão de vela na região. Então eu fiz a marcação da região para você, eu vou até tirar essa linha. Fiz a marcação da região que ele poderia fazer correção. Esperei padrão de vela e fiz a minha entrada. Agora, qual é a dificuldade nisso, pessoal?
E isso que eu queria dizer para vocês. Qual é a dificuldade nisso? Tá lá, ó. Qual é a dificuldade nisso? De eu entender que o gráfico tem que ser analisado dentro de um contexto. Se eu vejo um gráfico trabalhando de uma forma estrutural de baixa, eu tenho que trabalhar o gráfico de uma forma estrutural de baixa. Se eu vejo o gráfico trabalhando de uma forma estrutural de alta, eu vou ter que trabalhar o gráfico numa forma estrutural de alta. O que eu não posso é querer ir contra os princípios da análise gráfica. Se a análise gráfica diz para mim que todas as vezes que o gráfico está em tendência de alta, eu tenho as possibilidades de comprar, para que eu vou vender? Se todas as vezes o gráfico diz para mim que quando ele está em tendência de baixa eu tenho que vender, por que eu vou comprar? Eu só preciso encaixar contexto. Esses contextos vão de todos os setores que nós estudamos. Então, aprender como analisar é essencial para você saber operar suporte e resistência com excelência e simplicidade. Olha só que movimento lindo. Preço vem em tendência de baixa, retorna em região de 50%, deixa padrão de vela, eu dou continuidade à tendência. Lindo, simples, objetivo. É isso que a gente precisa ser no gráfico, a gente precisa ser objetivo. Eu não tenho que ficar no gráfico enchendo linguiça, sabe? Aqueles jargões de... Às vezes eu uso jargões aqui, pessoal, da minha época, tá? Vocês me desculpem se não for da sua época. Mas, por exemplo, aqui, Euro-USD. O que eu fiz de diferente além de operar uma resistência? Ah, Cadu, mas você entendeu exatamente como fazer a entrada ali na resistência perfeita. Você sabe os detalhes da região, você sabe esperar o contexto gráfico. Tá, mas isso é uma questão de estudo. Eu estou querendo dizer que existe uma simplicidade, não é? Aqui em AUD-USD, olha só a minha venda aqui nessa região. Olha a simplicidade de eu esperar o movimento do gráfico fazer o meu trade. Mesmo um ativo que vai fechar já já, ó. Olha só como ele está com o pavio. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha como está esse gráfico. E eu operei ele tranquilamente. Como diz o nosso amigo aqui, o Rosivaldo, né, nosso aluno, ele diz assim, não importa a corretora, não importa o gráfico, tudo é operável. Ele sempre diz essa frase. E realmente, tudo é operável, desde que você tenha técnica e conhecimento. Aqui em EURO-JPY, olha o que o Cadu esperou acontecer. Simples, marcações aqui de 100%, 50%, suporte e resistência dinâmico, veio fazer movimento em canal de baixo, faz padrão de vela, continua, toca aqui novamente e não rompe, está retornando lá na região. Simples de tudo. Agora é claro, se você não consegue ver essa simplicidade, significa que você não conhece as técnicas. Você não sabe como analisar o gráfico dessa forma. E aí não é uma questão já de aplicabilidade técnica. Porque você nem sabe a técnica. Entendeu? Não é uma questão de aplicabilidade, é uma questão de entendimento mesmo. Tem muita gente que diz assim, o meu psicológico me derruba. Tem muita gente que fala assim, meu psicológico me derruba. Então tem muita gente que coloca o psicológico versus razão. Agora, há de convir comigo. Quando é que o psicológico vem à tona? Quando você não tem razão. Quando é que você não tem razão? Quando você não conhece tecnicamente o gráfico. Mas se você conhece tecnicamente o gráfico, sabe como é que ele corrige, sabe como ele continua, sabe como ele faz suporte e resistência. Logo, o seu psicológico ele vai ser neutralizado. Então, quanto mais conhecimento técnico, mais técnico utilizado, menos você exige do seu psicológico. Foco e disciplina está ligado à razão. Quanto mais foco e mais disciplina, menos o psicológico está em jogo. Então você entendeu que existe uma forma de você neutralizar o chamado psicológico, a sua mentalidade de um trader? É simples. É entender toda essa lógica técnica. Eu sempre dou um exemplo, né? Um médico, por exemplo. Se ele for fazer uma cirurgia em um parente, em um seu filho, por exemplo, eu tenho certeza que ele vai ter o psicológico abalado.
Por que que ele não faz? Por que que é um colega que faz? Justamente porque ele vai deixar de utilizar a razão e tem um lado psicológico que vai tomar conta daquela situação. Eu lembro o médico que fez os partos dos meus filhos, ele falou assim que o parto do filho dele não foi ele que fez, porque ele ficou abalado psicologicamente. Aí você fala assim, mas ele não tem razão em tudo que ele faz, não é uma questão técnica? Sim, mas quando você deixa sobrepor a questão psicológica, aí você perde a razão. E por isso que você precisa aprender como analisar o gráfico. Por isso que você tem que chegar aqui em EURUSD e saber analisar o gráfico. Por isso que você tem que chegar aqui em AUDUSD e saber analisar o gráfico. Chegar em EURUSD e saber como analisar o gráfico. Porque se você souber como analisar o gráfico, você vai saber como operar suporte e resistência de forma simples. De forma simples. Com simplicidade, com técnica, com razão naquilo que você faz. Conseguiu compreender, pessoal? Esse era o meu recado de hoje, não quero me estender hoje, então aprender como operar, como analisar, aliás, o gráfico. Como analisar o gráfico? Quando você aprende a analisar o gráfico de forma simples, e eu te digo, simplicidade não significa falta de conhecimento, simplicidade significa você trabalhar tudo aquilo que é complexo de forma simples. Se você aprender como analisar, você vai entender como operar um suporte e resistência de forma simples. E isso muda todo o jogo diante do gráfico. Todo o jogo. Você que está aqui no canal YouTube e quer realmente mudar esse jogo, você que está aqui e quer realmente mudar de patamar, se tornar alguém que lide com o lado profissional, justamente a razão acima dessa questão é você entender tecnicamente como funciona o gráfico. O treinamento está aí com 60% de desconto, é um passo a passo, onde você vai ter o Cadu como seu suporte para tirar dúvidas de tudo aquilo que você precisar. Você que está aqui no canal do YouTube, não saia sem deixar um like, não saia sem se inscrever no canal, não saia sem ativar o sino de notificações, não saia sem deixar aquele comentário, hashtag como analisar, que tudo isso vai ajudar muito o canal. E também vai me incentivar a trazer conteúdo para vocês, tá? O maior prazer que eu tenho é saber que eu faço as minhas operações e eu ainda posso ter um tempo aqui para gravar minha tela, nem que seja 20 minutos, 30 minutos, para gravar minha tela e trazer um pouco de informação e um pouco de conhecimento para você. Esse é o meu objetivo, fazer com que você esqueça essas coisas erradas que você aprendeu. Como eu falei esses dias, tem um testemunho de uma aluna, há 2 dias atrás, que ela dá um testemunho sobre cursos, treinamentos, sobre assuntos aí. Depois que ela veio aqui para o treinamento, ela começou a olhar outras entradas, outras imagens, e ela começou a ver que não tem fundamento nenhum, muita coisa que o pessoal faz por aí. E não tem mesmo, pessoal. O pessoal vive uma falsa ilusão de análise gráfica. Eles vivem uma falsa ilusão técnica. Tem muito lixo por aí, perdão a palavra, mas tem muito lixo por aí. Então, se você quiser aprender tecnicamente real como que se faz, com fundamentos técnicos, embasado em livros econômicos, de história, de fundamento econômico na análise cambial, no caso, ou no caso aqui eu sou especialista cambial, mas as pessoas que trabalham o gráfico sempre vão utilizar as mesmas técnicas. Pode ser aqui no mercado cambial de binários, no mercado cambial Forex, no mercado de índice, não importa. Eu tenho vários alunos que operam qualquer mercado, porque o gráfico é sempre o mesmo. A técnica é sempre a mesma, só que você tem que aprender, tirar dessa complexidade e transformar o gráfico simples e saber como analisar. Tá bom, pessoal? Vou ficando por aqui. Um forte abraço, um beijo no coração. E eu te vejo amanhã, numa próxima aula, num próximo trade. Fica com Deus. Fui!